Você já ouviu falar da famosa teoria dos jogos e do dilema do prisioneiro? Que é basicamente aquela dinâmica entre em que o que alguém vai fazer impacta diretamente no que o outro vai fazer, que é basicamente o que é chamado de dilema do prisioneiro, né? Porque uma relação depende diretamente da outra, mas é um intrincado de dinâmicas ali, tipicamente do xadrez, mas que foi aplicada aos fenômenos biológicos e que nós vamos usar essas duas hipóteses para poder falar sobre o comportamento altruísta, que é o comportamento de ajudar os outros em detrimento de si. Vamos entender um pouco melhor sobre como isso funciona no reino animal, que é ajudar o outro ou não ajudar o outro e ser egoísta e ficar com as coisas só para mim. Venha conferir mais esses temas aqui nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. E lembrando que esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos na qual nós estamos explorando mais sobre o comportamento altruísta. Então, se você quer saber mais sobre esses vídeos, confere que depois os outros anteriores ficaram muito legais. A teoria dos jogos ela é uma metáfora simples, mas fundamental e poderosa para o problema da cooperação animal. E ela tem sido extensamente utilizada na literatura sobre o altruísmo, assim como na cooperação, né? O dilema do prisioneiro ele é um dilema social em que geralmente existem dois, vamos chamar aqui de jogadores, que eles enfrentam simultaneamente uma escolha entre duas opções, cooperar ou desertar. Vamos fazer um exercício de imaginação. Nós temos dois indivíduos que vão jogar, seja qual for o jogo que você pensar ou interação entre si. Eles podem cooperar entre si para uma ação. Por exemplo, comida. Eles podem trocar comidas um com o outro. Ou eles podem não ajudar um ao outro e ir embora, cada um com a sua comida. O jogo ele é jogado dentro de um grupo de interações de X números de jogadores, né? N números de jogadores, nas quais um comportamento, vamos chamar de C, contribui com uma quantia para o bem público, que aqui no caso a gente está falando do alimento, por exemplo. Ele contribui para o bem comum, mas ele tem um custo, porque ele teve que buscar aquele alimento, enquanto que o resto do grupo não teve. A configuração mais básica da teoria dos jogos é a seguinte: ou coopera, ou dá a comida, ou não dá a comida, deserta. Só pega. Aqueles comportamentos que não contribuem em nada para o bem comum, para o bem público, eles não impõem nenhum tipo de custo. Segue-se que, dentro de qualquer grupo de interações, quem deserta tem um retorno maior do que quem coopera. E isso é o dilema básico do altruísmo, que nós já vimos falando aqui, como por exemplo falamos bastante no nosso segundo vídeo dessa série, que estará linkado aqui nos cards. Quem não tem o esforço de ir atrás da comida, de ser exposto aos predadores, ele tem mais chance de sobreviver e aproveitar do bem bom que quem coopera está dando para ele. Em interações que nós chamamos de one shot, que é uma única interação, por exemplo, ou quando o jogo é repetido por um número pequeno de vezes, ou finito, cada jogador, independente da escolha do outro, ele tem um incentivo para desertar, porque ele não precisa gastar a energia ou recurso, o que seja dele, com aquele outro. Cada jogador é tentado a maximizar os seus próprios ganhos, desertando. Porém, se ambos desertarem, ambos perdem, em comparação com a situação em que ambos cooperavam. Porque se os dois dão comida um para o outro, em situações difíceis, por exemplo, os dois ganham. Se ninguém dá comida para ninguém, todos os dois saem perdendo, né? E aí vamos entender um pouquinho do dilema do prisioneiro. O fato de que a correlação entre quem doa e quem recebe é a chave para a evolução do altruísmo pode ser ilustrado através de um simples jogo do chamado jogo do dilema do prisioneiro. Considere uma grande população de organismos que envolve-se em uma interação social em pares. A interação vai afetar o seu fitness, né, o seu sucesso reprodutivo. Os organismos são de dois tipos: os egoístas e os altruístas. Os altruístas se envolvem em comportamentos que são pró-social, né, a favor de uma socialidade. Portanto, eles beneficiam o seu parceiro de relação, mas eles têm um custo para eles mesmos. Já os egoístas não têm nenhum custo, porque eles não interagem com o outro, eles não são pró-sociais, são antissociais. Assim, em um par misto, altruísta, egoísta,
O organismo que é egoísta sai melhor, porque ele se beneficia do altruísmo do seu parceiro, sem que ele tenha que dar nada, sem que ele tenha que ter nenhum tipo de custo. No entanto, os pares que são altruísta, eles saem muito melhores do que os pares que são egoístas. Isso porque quem é o par altruísta, ele tem uma cooperação entre eles. Eles se ajudam mutuamente. Por exemplo, eles estão com dificuldade para conseguir comida, um ajuda o outro. Já os egoístas, se um está com fome, não estão nem aí, vai ficar cada um com a sua fome. E aí, vamos entender agora um outro aspecto, que é o chamado altruísmo recíproco. A teoria do altruísmo recíproco, que é, se eu te faço um favor, você me faz um favor, foi originalmente proposta por Travers, em 1971, como uma tentativa de explicar casos de um aparente altruísmo entre organismos que não eram relacionados, incluindo até mesmo membros de espécies diferentes. Claramente, seleção de parentesco não vai atuar aqui, sendo que é duas espécies diferentes. A ideia básica de Travers era simples. Um organismo pode pagar a ajuda do outro, se houver uma expectativa de que esse favor seja devolvido no futuro. Que é o famoso ditado: se você coçar as minhas costas, eu vou coçar a sua. O custo dessa ajuda é compensado pela probabilidade do benefício do retorno, permitindo que o comportamento evolua por via da seleção natural. Travers denominou esse mecanismo evolutivo como altruísmo recíproco. Para que o altruísmo recíproco funcione, não há necessidade de dois indivíduos serem parentes, nem mesmo serem membros da mesma espécie. No entanto, é necessário que os indivíduos interajam com cada um do grupo que eles estão fazendo parte ali mais de uma vez. E ter a capacidade de reconhecer os indivíduos com quem eles interagiram no passado. Se os indivíduos interagem apenas uma única vez na vida e nunca vão se encontrar novamente, obviamente não há possibilidade de devolver esse benefício no futuro. Então, não há nada a ganhar ajudando aquele outro. No entanto, se os indivíduos encontram-se com frequência e eles são capazes de identificar e mais importante ainda, punir os trapaceiros, que são aqueles que se recusaram a ajudar eles no passado, mas receberam a ajuda, então o comportamento de ajuda pode evoluir e se manter. Um trapaceiro, que é quem está recebendo, digamos, o apoio dos outros, mas não está ajudando em nada, que recusar-se a ajudar algum indivíduo, pode acabar por sabotar os seus próprios interesses, porque embora ele não incorra no custo de ajudar os outros, tá só lá no bem bom, ele perde o benefício de favores futuros também, porque os outros vão lembrar que eles ajudaram ele e depois, quando precisaram dele, ele deu no pé. Esse mecanismo evolutivo é mais provável que funcione onde os animais vivem em grupos relativamente pequenos, aumentando a probabilidade de múltiplos encontros, porque se o grupo é pequeno, mais chances de se encontrar. E aí isso entra na estratégia do olho por olho, dente por dente. A famosa tit for tat. O conceito de altruísmo recíproco está intimamente relacionado com a estratégia do tit for tat. Não sei como fala, se é tit ou se é tie. Que é olho por olho, dente por dente. Que faz parte do dilema do prisioneiro, que nós estávamos descrevendo antes. Nesse olho por olho, dente por dente, os jogadores interagem em várias ocasiões, e eles são capazes de ajustar o seu comportamento dependendo do que o seu oponente fez nas rodadas anteriores. Em seu famoso torneio de computador, em que um grande número de estratégias foram colocadas umas contra as outras, Alex Rhodes e Hamilton, em 1981, descobriram que essa estratégia do olho por olho, dente por dente, rendeu a maior recompensa. No olho por olho, dente por dente, um jogador segue duas regras básicas. E aqui a gente está falando de jogador, mas isso vale para qualquer interação biológica também, dentro dessa dinâmica aqui. No primeiro encontro, cooperar. Em encontros subsequentes, faça o que o seu oponente fez no encontro anterior. Se ele ajudou, ajuda. Se ele não te ajudou, não ajude. O sucesso do tit for tat, do olho por olho, foi amplamente levado a confirmar a ideia de que, com múltiplos encontros, a seleção natural poderia favorecer comportamentos sociais que implicam custos de curto prazo. Apesar de atenção dada ao altruísmo recíproco,
Pelos teóricos, exemplos empíricos claros em animais não humanos são relativamente poucos. Isso é provavelmente porque as pré-condições para que o altruísmo recíproco evolua, que são múltiplos encontros e reconhecimento individual, não são especialmente comuns. Lembra porque nós já falamos aqui no canal várias vezes que para que haja um reconhecimento individual, a nível individual, de cada um do grupo, isso exige uma complexidade cortical, cognitiva muito grande. Então, o animal tem que ter uma complexidade muito maior. A sociedade daquele animal também vai acabar se tornando muito mais complexa. E nisso nós até falamos no nosso vídeo anterior sobre a origem da cultura humana, sobre a fofoca, por exemplo, como essas estruturas de comportamento acabaram moldando a nossa sociedade, o nosso processo evolutivo, e molda também as sociedades animais de outras espécies, como as hierarquias. Então, vou deixar indicado aqui o vídeo das hierarquias e o vídeo que eu falei da evolução da fofoca para você conferir depois. Mas nós temos um exemplo, talvez possível que nós possamos pensar, que é o do compartilhamento de sangue em morcegos vampiros, que são os morcegos hematófagos. É bastante comum que os morcegos hematófagos não se alimentem em uma determinada noite, porque não achou uma presa, então ele volta lá com a barriguinha vazia. Mas isso, para aquele morceguinho, é potencialmente fatal, porque os morcegos morrem se eles ficarem sem comida por mais de alguns dias, os morcegos hematófagos. Que como o sangue, né, é muito rapidamente digerido, eles precisam de ter um fornecimento contínuo de sangue. Por isso, os morcegos doam sangue para os seus colegas, por regurgitação, que doam para aqueles que não tinham conseguido comer durante aquela noite, salvando-os assim da fome. Desde que os morcegos vampiros vivam em grupos menores e eles se associem uns com os outros durante longos períodos de tempo, é provável que as condições prévias que nós escrevemos aqui para o altruísmo recíproco sejam cumpridas. Os estudos de Wilkinson e os seus colegas mostraram que os morcegos tendiam a compartilhar alimentos com os seus associados vizinhos mais próximos e eram mais propensos a compartilhar com outros que já haviam compartilhado recentemente com eles. E esses achados parecem de acordo com a teoria do altruísmo recíproco. Travers, em 1975, descreve um aparente caso de altruísmo recíproco entre espécies diferentes. Em recifes de corais tropicais, várias espécies de peixes pequenos atuam como limpadores para peixes grandes, removendo parasitas de suas bocas e brânquias. A interação é um benefício mútuo. O peixe grande é limpo e o limpador fica nutrido. No entanto, Travers observa que os peixes grandes, às vezes, parecem comportar-se de uma forma altruística em relação aos seus limpadores. Se um peixe grande ele é atacado por um predador enquanto ele tem um limpador na sua boca, ele então espera que esse limpador saia antes de fugir do seu predador. Ao invés de engolir o limpador dele, o peixinho menor, que estava ali na boca dele se alimentando, tirando sujeirada, e fugir imediatamente, porque o grandão podia engolir e sair correndo. Travers explica o comportamento dos peixes maiores em termos de um tipo de altruísmo recíproco. Uma vez que os peixes grandes, muitas vezes, retornam ao mesmo limpador que é aquele peixinho menor que tem lá a área dele que ele recebe os peixes grandes, vale a pena cuidar do bem-estar do seu limpador. Ou seja, não engolir o limpador que ele vai lá sempre fazer uma limpeza dentária, digamos assim, né? Mesmo que ele não engolir o peixe que faz a limpeza dele, aumente as chances de ele ser ferido por um predador. Assim, os peixes maiores permitem que o limpador escape, porque há uma expectativa de benefício de retorno, ser limpo novamente no futuro. Como no caso dos morcegos vampiros, é porque o peixe grande e o limpador eles interagem mais de uma vez. Por isso o comportamento pode evoluir. E espero que vocês tenham gostado dessa exploração dos comportamentos bem interessantes que a gente tem feito aqui sobre a evolução do comportamento altruísta. E no nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais dessa temática aqui, sobre a cognição social e as suas particularidades, que elas são exigidas, que a gente começou a explorar um pouquinho aqui nesse vídeo. Então deixe de se inscrever aqui e vou deixar indicado aqui também o nosso vídeo anterior dessa série, que nós falamos outras características do comportamento altruísta. Vejo vocês nesses vídeos e até mais!